Boa noite, miradeiros e miradeiras, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente está na aula 2 desse intensivão da renda variável. Ontem foi uma aula assim mais descontraída, mais íntima, contei um pouco de mim, li um pouco de vocês, mas a ideia é justamente essa, da gente se conhecer. Tipo assim, quando você chega no primeiro dia de aula, no primeiro dia do semestre lá na faculdade, do colégio, todo mundo está meio que se ajeitando na sala, um vai escolher, vou sentar na frente, vou sentar lá atrás, no fundão, cada um se apresenta. Isso foi a aula de ontem, para a gente poder ganhar tração. Hoje, a gente já ganhou tração, então a gente vai mais para conteúdo em si, porque é isso que a gente se propôs. Mas é sempre importante lembrar que, de uma forma didática, de uma forma que todo mundo vai conseguir entender, mesmo aquele que estava lá bem devagar e quem já está mais à frente, todos hoje vão se beneficiar. A aula de hoje se divide basicamente em 3 partes. Essa primeira parte introdutória, onde tem coisas importantes que eu vou falar, mas também a grande parte, o coração dessa aula é sobre análise. Como eu faço para analisar, a técnica que eu desenvolvi para analisar, vou contar para vocês, para a gente fazer junto, o que a gente tem que olhar, para que vocês também consigam descobrir, da onde que o Mira tem essas ideias, de onde saiu da cabeça dele. Eu não inventei nada, qualquer pessoa consegue fazer, sabendo exatamente onde tem que clicar, onde vai buscar informação, por isso que hoje a gente vai usar bastante o computador. E aí, se você está pensando, Mira, você está usando o computador, eu consigo fazer no celular? Sim, você também consegue fazer no celular, entrando nos mesmos sites, nos mesmos locais que eu vou entrar aqui. Beleza? Quero ver vocês no chat, daqui a pouco vou ver a interação de vocês. E enquanto isso, coisas importantes que eu tenho a dizer. Eu leio todos os comentários que vocês fazem no YouTube, que vocês mandam no direct, tudo que vocês mandam eu estou sempre lendo, bem atento. Inclusive ontem falei lá no chat do Telegram com vocês. E para quem está entrando agora, está meio perdido, nem assistiu a aula de ontem, é importante dizer que o link está aqui embaixo. A aula de ontem pode ser assistida, se você não assistiu, chegou só na aula de hoje, você pode depois assistir a aula de ontem, não tem problema. Inclusive, se você não conhece minha história, na aula de ontem você vai conhecer tudo isso, tá? Natália estava falando aí, show, essas mensagens subliminares muito importantes. Ontem eu falei de uma ação, hoje eu vou falar de outra ação, porém, essa outra ação que eu vou falar hoje, ela também não vai ser dito o nome. Tem alguns elementos por aí, ou coisas que eu possa falar, que vão dar essa ideia de que ação é essa. São 4 ações, uma em cada aula, e aí lá no domingo tem uma aula bônus, que eu vou falar melhor sobre isso. Inclusive, vou dizer para vocês o que eu acho do Banco Inter, que vocês estavam me perguntando ontem. Várias pessoas acertaram a ação de ontem e várias pessoas erraram a ação de ontem, tá? Já quero deixar isso claro para vocês, mas domingo eu vou conversar rapidinho com vocês para falar sobre isso, porque a gente tem um monte de coisa para falar. E ontem eu bebi água, é porque dá sede mesmo, não é porque tinha nada a ver com água não, tá? Vocês erraram, quem falou de água errou, tá? E por falar em ontem, coisas importantes que a gente falou ontem. É sempre bom refrescar o que a gente falou ontem de importante. Bota aí no chat se vocês lembram o que a gente falou de importante. Foco foi uma coisa muito importante. Prestar atenção, ter foco. Uma outra coisa muito importante que eu falei no dia de ontem, objetivo de longo prazo e objetivo de curto prazo. A gente tem investimentos de longo prazo e a gente pode ter também operações de curto prazo. Uma coisa é trade e a outra coisa é investimento. O que é investimento? É tudo aquilo que você pensa em levar para o longo prazo. É aquilo que você pensa em ter um relacionamento sério. O trade é aquele relacionamento mais rápido. É tipo você tá na balada, aí só quer dar uns beijos na boca e acabou. Isso é o trade, beleza, é legal, mas é muito rápido. Rápido quanto? Pode ser um dia, pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser um ano, não deixa de ser trade. Aí tem algumas modalidades, day trade, swing trade, dependendo do tempo que você vai se relacionar, mas você já tem o objetivo de ser um relacionamento curto. Um relacionamento longo, assim, vou casar, vou passar o resto da minha vida com aquilo ali, esse é um investimento de fato.
E o investimento a gente faz o quê? Em empresas de qualidade, em empresas que no longo prazo vão se sair bem. São essas que a gente quer passar aí durante muito tempo da nossa vida. Beleza? Tranquilo para todo mundo? Vamos avançar? Já entenderam essa diferença entre investimento e trade? Quem, por acaso, chegou agora, 5, 6 minutos de live, não entendeu, não sabe o que eu estou falando, aqui embaixo tem o link do Intensivão, todas as aulas vão ficar gravadas até domingo, então todo mundo pode assistir de boa, tá? Se chegou agora, beleza, vamos seguindo. E uma coisa que vocês me perguntam demais, é o quê? Mira, como é que eu compro uma ação? Então, antes de falar de análise em si, e até para dar tempo do resto da galera chegar, vamos falar dos primeiros passos. Como é que eu compro uma ação? As ações são pequenos pedaços de grandes negócios. O que é um pequeno pedaço de um grande negócio? É um pequeno pedaço de um negócio, de uma empresa grande. Como é que eu faço para ser parte disso aí? Ter um pedaço disso aí? A gente precisa comprar na Bolsa de Valores essa participação. Seja numa oferta inicial, que é um IPO, eu não quero entrar em tantos detalhes, ou a gente comprar de uma outra pessoa. A Bolsa de Valores é onde a gente consegue juntar tudo isso, onde todo mundo se encontra, como se fosse um grande mercadão, e aí todo mundo vai lá, uns compram, outros vendem, é essa união dessas pessoas. Para você ter acesso à Bolsa de Valores, você precisa ter conta em uma corretora de valores. O seu banco tem corretora de valores, existem as corretoras independentes, que não são ligadas a banco, mas todas são instituições financeiras. E aí você precisa ter conta lá. Menor de idade pode ter conta, minha filha de 9 anos tem conta corretora, tem ações, tem os investimentos dela lá, assim, que eu faço para ela, já para garantir o futuro dela, qualquer um pode ter conta. Ah, Mira, qual a corretora que eu devo abrir conta? Isso aí vai de cada um, porque depende do que você pretende fazer com a corretora e depende também do quanto você vai investir, porque tem umas que não cobram corretagem, tem outras que cobram. Eu, por exemplo, pago uma corretagem baixinha, porque eu acho que o atendimento que a corretora me dá e os serviços que eu uso dela justificam. Tem outras que são de graça, mas que não têm as coisas que eu quero e por isso eu prefiro concentrar as coisas numa que eu pago. Mas isso é uma coisa pessoal, porque os valores que eu movimento justificam pagar corretagem. Então, você tem que escolher. Como é que eu escolho a corretora? Aquela que tem um bom atendimento. Dá uma olhada lá nos sites de classificação de atendimento para ver qual é a nota lá da corretora, para ver se isso te agrada. Beleza? Então você já sabe o que é uma ação, você sabe, vou comprar um pedaço de um bom negócio. Lembrando daquilo que eu falei ontem, esse bom negócio, ele dá lucro? Eu quero ser realmente acionista de uma coisa bacana? Lembrando de tudo aquilo que eu falei ontem, você já sabe. Como é que eu faço para comprar isso aí? Eu vou na Bolsa de Valores através de uma corretora. Muito bem. Muito bem. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Inclusive, deixa eu ver no bate-papo de vocês. Deixa eu ver aqui. Eu não estou achando vocês aqui no site, então eu estou vendo o vídeo só de ontem. Daqui a pouco eu pego vocês aqui no chat. Galera, esse tema corretora, a gente sempre vai discutir um monte de coisa, cada um tem uma corretora de preferência, não tem problema. Eu tenho conta em várias corretoras, eu opero em bancão, opero ações em corretora de varejo, e aí é uma escolha que eu digo que é mais pessoal. Mais importante do que escolher a corretora é escolher a ação. Por que é mais importante escolher a ação? Porque vocês sempre, assim, todos vocês me perguntam uma coisa muito importante, que é o quê? Essa empresa é boa? Devo comprar? Devo vender? O nome disso é análise. A análise é justamente olhar para a empresa e decidir se ela é boa, se ela é ruim, se os negócios são bons, se faz sentido para você ou não. O nome disso é análise. Existem dois tipos de escolas de análise. A análise fundamentalista, que é a análise que está preocupada com os fundamentos da empresa, com as bases
com as informações, se ela dá lucro, se ela dá prejuízo, o que ela vende, de onde vem o dinheiro, tudo isso aí é análise fundamentalista. Existe uma outra escola, que é a escola técnica, que está baseada nos gráficos, nos movimentos do preço. O gráfico é uma forma lúdica da gente ver o preço das ações oscilando no tempo. E aí a gente olha lá, sobe, desce, sobe, desce. Existem também outras coisas na análise técnica, não só os gráficos, mas 90% da análise técnica é gráfico. Então, a gente tem a escola fundamentalista e a escola gráfica. E alguma coisa que eu batizei, só que Jobs, sobe aí 10 pontos percentuais nesse recuperômetro, porque isso que eu vou falar agora vale 10 pontos no recuperômetro, com essa informação, com esse conhecimento que vocês vão aprender a partir de agora. Eu batizei esse tipo de análise 360. Por que eu chamo assim? Por que eu batizei assim? Porque eu ensino assim para os meus alunos. O que é o que o professor Mira chama de análise 360? É você olhar os fundamentos para saber se aquilo é bom, e aí você vai olhar o time, o momento, para saber se é a hora certa. É mais ou menos assim. Você quer meio que se relacionar com aquilo ali. Putz, é bacana, partidão, aquela menina é legal, aquele cara é bacana. Pô, você já viu que o fundamento é legal. Ah, putz, é a pessoa muito do bem, é bacana. Só que essa pessoa já está comprometida, já está namorando. E aí? Você chegou atrasado, o time não está correto. De repente passa um tempo e está solteira. Ah, putz, esse é o time. A pessoa é legal, é bacana e agora está solteira. Então, você tem o fundamento e aí você tem o time técnico vendo no gráfico e fala, putz, é isso aí. Como é que eu vou descobrir se a empresa é bacana? Coisa que vocês me perguntam. Vamos para o computador. Vou mostrar para vocês a tela do computador agora. E aí, na tela do computador, o que eu tenho? O que vocês vão fazer? Papel e caneta na mão, anota aí, que é o que vocês vão fazer sempre para conhecer as empresas. Vocês, quando estão procurando alguém, quero um cônjuge, alguma coisa, de repente você vai lá numa rede social de relacionamento, as empresas também têm uma forma de relacionamento, é igual o Tinder ali, você dá um match, você vê as características físicas, se te agrada, as informações, com a empresa é a mesma coisa. Aqui no computador, o que a gente vai fazer? A gente vai no Google e eu vou digitar o quê? Por exemplo, VEG. Por que eu escolhi VEG? Porque com essa análise 360, ano passado eu recomendei VEG para os meus alunos e essa recomendação, acho que foi em maio mais ou menos, até hoje está valorizando em mais de 110%. Como é que eu descobri que VEG ia subir? Como é que eu acreditei que VEG ia subir? Eu fiz exatamente isso aqui, que é o que eu quero que vocês façam. Então, passo a passo, vamos lá. Você lá no Google, no computador, você vai colocar o quê? VEG, VEGE-RI. Quando eu boto o RI, significa relacionamento com o investidor. É aqui o site da empresa onde tem todas as informações. Já aparece de primeira aqui para mim o site de RI da VEG, que é a relação com investidores. Aqui é para falar informação para você, investidor. E aí você vai ler e falar, beleza, será que você me agrada? Será que você está interessante? Vamos dar uma olhada aqui. Resultado de VEG. O que é o resultado? É ela informando ao mercado. Por quê? Porque todas as empresas que são negociadas lá na Bolsa de Valores são obrigadas por lei a divulgar de 3 em 3 meses os seus resultados, as suas informações, se dá lucro, se dá prejuízo, vendeu mais, vendeu menos, tudo. Então você tem no site de cada empresa as informações, você tem um lugar onde buscar. Você não precisa ser super inteligente, você não precisa saber nada de outro mundo. O que o analista como eu faz é entrar nos lugares corretos, que a partir de agora você já sabe que o RI da empresa, de qualquer empresa, é super importante. Não é ler jornal, não é ler grupo de WhatsApp, não é ler site de fofoca, é olhar a informação oficial que a empresa está dizendo para você. O que ela está dizendo, se comunicando com o mercado. É isso que você vai ter aqui.
Todas as empresas listadas são obrigadas a ter essa informação, ter o site, ter diretor de relação com investidores, tem toda uma parte de uma coisa chamada compliance, que é essa conformidade e apresentar tudo isso. Então, todas elas têm que ter e você tem direito, isso aí é público, a ter acesso a todas essas informações. Vamos dar uma olhada em VEG. Ah, VEG, pô, mas será que VEG é boa? Não sei, vamos dar uma olhada. Aonde que a gente vai clicar? Ela já está colocando aqui o resultado do 4T20. O que é 4T20? Os resultados são de 3 em 3 meses. Então eu tenho 1T, que é o primeiro trimestre, 2T, que é o segundo trimestre, 3T, que é o terceiro trimestre, e o 4T, que é o quarto trimestre. O último trimestre do ano passado é esse 4T. A gente ainda não tem um novo trimestre, que é o trimestre janeiro, fevereiro, março. A gente vai ter lá para abril, maio, é que a gente vai ter o resultado desse primeiro trimestre. Beleza? Vocês estão entendendo tudo aí? Bota aí no chat para mim se tá bacana, estão entendendo. Deixa eu ver aqui o site da VEG, acho que o site da VEG caiu, hein? Ó, tive até que dar um reload aqui, ó, vocês são demais, hein? Vocês estão pesando o site, né? A VEG está preparada para a pressão de vocês. Vamos clicar aqui no clique aqui, né? Vai. Dentro da central de resultados, o que eu tenho? Várias informações e a maneira mais fácil, a informação mais fácil para a gente pegar é o quê? É isso aqui, ó. Apresentação de resultados. Essa apresentação de resultados já é tipo um PowerPoint lá da própria empresa dizendo um resumão de forma que as pessoas consigam ler. Tem muita coisa técnica? Tem, mas tem muita coisa que é simples. Você vai ler uma vez, várias coisas você vai entender, algumas outras não, mas aí você lê de novo e daqui a pouco aquilo ali está no sangue. Qual o trimestre que a gente vai olhar? A gente vai olhar esse aqui, que é o quarto trimestre de 2020. A gente clica aqui, vai abrir o PDF e aí a gente tem as informações de VEG. Quais informações de VEG eu tenho? Um monte delas. E aí ela vai falar aqui, ó, os destaques, receita, ROIC, EBITDA, margem EBITDA. Não precisa se preocupar com essa sopa de letrinhas, esse não é o objetivo da aula de hoje, embora cada um desses indicadores aqui seja interessante. Indicador de uma maneira geral, que não é dívida, o resto que é lucro, tá subindo, tá aumentando, beleza, tá ótimo, tá bacana, receita tá aumentando, margem tá aumentando, ROIC, tudo tá aumentando, beleza. O que não pode aumentar é dívida, endividamento, essas coisas, aí que é ruim. O restante é bacana. Outra informação interessante, retorno. Então, retorno é o quê? Retorno é lucro, né? Retorno sobre o capital investido. Teve um aumento de 5,3 pontos percentuais de 2019 para 2020. Então, ó, subiu. A gente teve um aumento aqui nesse resultado. Vamos continuar olhando. Desempenho das áreas de negócio. Isso aqui é muito importante. Por que isso aqui é muito importante? Porque a gente tem que saber o que a empresa faz. A VEG ganha dinheiro com alguma coisa. O que é essa alguma coisa que a empresa ganha dinheiro? Não faço ideia. Você também não faz ideia. Na verdade, eu faço ideia, né? Porque eu conheço a empresa. Mas, digamos assim, nunca vi essa empresa. Vamos olhar os resultados dela para saber, como é que ela ganha dinheiro. Olha, a VEG ganha dinheiro aqui, ó, com equipamentos eletrônicos industriais. Olha que legal. Motores comerciais. Olha que interessante. Geração, transmissão e distribuição de energia. Tintas e vernizes. Então, ela tem 4 áreas mais importantes aí, macro, da onde vem o resultado dela. Olha, agora você já sabe da onde vem o dinheiro de VEG. Inclusive, quem é mais representativo, e ela separa aqui, ó, mercado externo e mercado interno. Mercado externo, e aí, mercado interno, mercado externo. Cada um desses setores tem um impacto nas vendas, nas receitas de VEG. Tem coisas que vêm mais lá de fora, tem coisas que é mais aqui dentro. Então, se tem mercado interno, mercado externo, VEG não está só no Brasil. VEG é uma empresa que tem a sua sede lá em Jaraguá do Sul, distribui para o Brasil inteiro diversos tipos de equipamentos, mas também tem fábricas em outros lugares do mundo. É isso que representa esse mercado externo.
e aqui o mercado interno. E aí tem um número aqui bem curioso, eu vou até dar um zoom aqui para facilitar a leitura de vocês, que é o quê? Mercado externo, 54%. Mercado interno, 46%. O que vale essa reflexão? E isso foi um dos grandes motivos de eu ter recomendado Vale ano passado. Pensa aí comigo. O que você acha? Da onde vem mais dinheiro da VEG? De tudo que ela recebe, vem mais dinheiro de fora ou do próprio Brasil? Olha aí, bota aí no chat. O que você acha? Mercado externo, mercado interno. Tem os percentuais aqui. Pensa aí comigo. Essa dica, olha, ela vale 3. Vale 3 pontos no recuperômetro. Jobs, bota aí o recuperômetro na tela, que essa dica que eu vou falar agora vale 3. Vale 3 pontos no recuperômetro. Sobe aí esse recuperômetro para mim, que eu vou explicar uma coisa importante sobre o que eu acabei de falar. 3 pontos no recuperômetro. Por quê? Porque se a receita de VEG vem mais de fora do que de dentro, o que vai acontecer? Bem, ano passado, receita em dólar. Receita em dólar não. Ano passado, o que a gente teve? Antes disso, Jobs, bota aqui para mim o chat enquanto eu explico para o pessoal do vídeo, que eu não estou achando o chat aqui. Deixa eu ver, deixa eu dar só um refresh aqui, que eu quero ver. Não, estou... já aqui. 24 mil pessoas me olhando. Que lindo, lindo, lindo. Vocês são todos uns lindos, tá? Dólar, muito bem. Alguém botou dólar aqui. A Paula falou do dólar. Mercado externo. O que a gente tinha ano passado? A gente tinha uma crise, pandemia. A gente ainda está em pandemia. A gente está no auge da pandemia, segunda onda no auge. Mas isso fez o dólar subir ano passado. E aí assim, putz, o dólar subiu pra caramba. Quem vai ser impactado com a alta do dólar? Quem tem receita do exterior. Por quê? Porque se eu tenho vendas lá no exterior, eu tenho as minhas fábricas lá no exterior, o que vai acontecer quando essas empresas, quando as minhas filiais mandarem dinheiro para cá, para o Brasil, vai mandar em dólar. Aí eu vou transformar esse dólar em real, só que o dólar está valendo pra caramba. Então, cada dólar que ele me manda lá, sei lá, em 2019 valia R$4 e pouco. Aí em 2020, o dólar foi a R$6, esse mesmo dólar valia R$6. Então, vamos dizer assim, se o dólar valia R$5, e quando o dólar foi a R$6, a receita do exterior de VEG, cada $1 saiu de 5 para R$6. 5 para R$6 é um aumento de 20%. Pega os R$5, 10% dá 50 centavos. Mais 10%, mais 50 centavos, dá R$6. Então, 20% em cima de R$5, dá mais R$1, dá os R$6. Então, a receita de VEG que veio do exterior aumentou em reais 20% sem a VEG fazer nada. Eu falei, óbvio que a receita dela vai aumentar, porque ela é uma empresa que tem recursos no exterior. É uma maneira, comprar VEG é uma maneira de você se expor ao dólar, se expor ao mercado internacional, sem nem precisar comprar BDR, abrir conta lá fora e fazer nada disso. Tá? Tem um monte de gente que fala assim, não, compra BDR, não sei o que, tem que investir lá fora. Você pode se expor ao dólar, investir numa empresa que tem exposição ao exterior, comprando uma empresa do Brasil. Dá para fazer isso. Ninguém te conta, mas o professor Mira te conta, tá? Dá para fazer isso. Usando esse racional, foi o que eu pensei, receita de VEG vai aumentar. E por isso que eu falei, é uma boa empresa. Olhando os resultados dela, resultados crescentes, dividendos dos últimos 10 anos crescentes. Por falar em dividendo, vou mostrar uma outra coisa para vocês aqui na tela, tá? Uma outra coisa importante. Eu tenho aqui o site de VEG, já mostrei para vocês. Uma dica para vocês conhecerem mais a empresa. Tem aqui, VEG, a VEG, e tem governança corporativa. Tem um monte de informação aqui, inclusive você consegue ver dividendos, quanto a empresa paga, todas as informações estão nessas abinhas aqui, todas elas. Inclusive você pode
cadastrar o seu e-mail para receber informações da empresa. Toda vez que ela divulgar alguma coisa ao mercado, você recebe no teu e-mail. Basta cadastrar aqui. Mas o que eu quero destacar é esse aqui, é o VEG Day. O que é o VEG Day? É a própria empresa mostrando para você, e tem um videozinho aqui, ó. Videozinho aqui da VEG contando a sua própria história. Você dá um play, tem 1h30, é a apresentação dos próprios diretores responsáveis pela divulgação de resultados ao mercado, aos investidores, dizendo, ó, a VEG fez isso, expectativa, coronavírus, aconteceu isso, a gente conseguiu recuperar daquilo, contando toda a história. E aí tem essa apresentação aqui, ó, a apresentação do VEG Day, que é uma apresentação PowerPoint tranquila também. Deixa eu dar um zoom. Nessa apresentação, fala da empresa de uma maneira geral. Aquela outra que eu mostrei para vocês foi o resultado do quarto trimestre de 2020. Aqui é uma visão mais geral, mais ampla do que a empresa pensa, do que a empresa projeta. E aí a gente tem informações, os negócios da VEG, da onde vem a receita, aqui ela está falando em 57%. Essa apresentação VEG Day foi de novembro do ano passado. Essa apresentação do quarto trimestre que eu mostrei para vocês foi agora de fevereiro, é mais recente. Essa do VEG Day é mais antiga, mas é para você ter uma ideia do geral da empresa. É uma apresentação bonitinha e fácil de entender. Nela tem informações como essas aqui, ó. CAGR da receita. Receita é grana que a empresa ganha. Vendeu, entra receita líquida porque desconta uma série de coisas. E aqui tem fábricas no exterior, tem cada corzinha dessa significa uma coisa. A minha preocupação não é que vocês entendam os detalhes. O que eu quero destacar é justamente esse CAGR aqui de 13%. O que significa isso? Significa que as receitas de VEG de 2010 para 2020 cresceram ano a ano a uma taxa de 13%. O que eu quero dizer com isso? Vocês já viram algum vídeo do Me Poupe, pelo menos eu espero que vocês tenham visto, e já viram a Nath brincando ali de meu filho, juro composto. O CAGR é como se fosse o juro composto, é o crescimento, é a taxa de juro do crescimento, digamos assim. Falando de uma forma mais simples para vocês entenderem, é a taxa de juro do crescimento ano a ano. Então, de 2010 para 2011, cresceu 13, de 2011 para 2012, cresceu mais 13, e aí foi crescendo, crescendo, crescendo. A média dessa taxa é de 13. Tiveram anos que cresceu menos, tiveram anos que cresceram muito mais. Dá para ver aqui, ó, aqui cresceu mais, aqui cresceu menos. Aqui andou de lado, aqui deu um salto, aqui dá um outro salto. E eu já sei que vocês devem estar perguntando, mas isso é confiável? Isso aqui é auditado por empresa de auditoria independente. São os dados oficiais. Se uma empresa mente nessas informações, isso já aconteceu, teve problema no balanço de IRBR, que é o Instituto de Resseguros, CVM foi em cima, SUSEP, todo mundo, diretoria foi diluída, tiveram que contratar outra empresa de auditoria, fizeram um rolo danado e as ações derreteram. Empresas boas não tem problema. Quando acontece alguma coisa de algum ruído no balanço, ele tem que ser refeito, esses dados têm que ser todos reapresentados, isso dá um grande problema. É muito difícil disso acontecer. Então, dá para confiar? Sim, dá para confiar nesses dados. Eles são públicos e oficiais ao mercado e todo mundo, todos os analistas como eu, as casas de análise, os grandes fundos de investimento, a gente se debruça sobre esses resultados para ver se não tem nenhum erro. Então, a empresa informa dados corretos e oficiais e dá para confiar sim. E aqui, beleza, foi crescendo. Então, é uma boa empresa, é aquela empresa que, dá para chamar de tchutchuca ali, você gosta dela. Por quê? Está crescendo ao longo do tempo, a gente está falando de 10 anos. Lembra que eu falo de longo prazo? Empresas boas a gente carrega para o longo prazo? Então, a gente está falando aqui, 10 anos de crescimento de VEG. Aonde ela atua? América do Norte, Europa, América do Sul, África e Pacífico. Tem aqui a receita dela e os percentuais em cada uma dessas regiões. Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar para você. Aí, beleza, eu tenho aqui todas as receitas dela. Uma outra informação muito importante, isso aqui, ela vai descrever cada receita de cada lugar. Uma outra coisa que eu quero destacar nessa apresentação, que eu acho importante para vocês, é o dividendo. Dividendo, isso aqui, dividendo por ação. O que é o dividendo por ação?
é quanto ela pagava. Ela pagava 15 centavos para cada ação que você tinha, 15 centavos em 2010. Em 2019, ela pagou 43 centavos, quase 3 vezes mais. Isso é muito mais do que o aumento do salário mínimo no mesmo período, de 2010 a 2019. Então, quem tem a preocupação em viver de renda e compra empresas desse tipo, em que você tem o crescimento do dividendo constante, se dá bem. Mas eu não vou falar de dividendo, de viver de renda, porque esse é o tema da aula de amanhã, e eu vou ensinar um monte de coisa, vai explodir a cabeça de vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante da aula de amanhã, que eu vou falar de dividendos. Tá? Deixa eu ver que vocês estão conversando aqui no chat, porque eu falei que a análise 360 são 2 partes. Eu expliquei uma parte para vocês, tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão falando aí. Por mês, por ano. Alguém perguntou por mês, por ano, mas as perguntas, vocês são muito frenéticos, tá? E galera, chama mais gente para a live, 25 mil pessoas, a gente precisa de mais. Eu acho que essa live, esse conteúdo riquíssimo, que eu nunca falei abertamente para ninguém, merece uma audiência maior. Dá like aí, manda o link do Intensivão para toda a sua família, para a gente ter mais e mais e mais gente, tá? Leandro tá perguntando aqui, ó, Leandro Brinquese. O problema é saber a hora de entrar na ação. Qual a dica? Leandro, eu só disse até agora para você entender e descobrir se a empresa é boa. Sabendo que ela é boa é o primeiro passo. Porque se a empresa for ruim, você nem perde seu tempo com ela para descobrir o time. O time e o tempo é uma coisa que vem agora. E por isso, bota esse recuperômetro aí, Job, sobe 7 pontos no recuperômetro, porque agora eu vou ensinar o time, tá? Recuperômetro subindo, subindo, subindo. Para descobrir o time, a gente vai para um outro site. Já sabe que o site de RI da empresa, você pega a informação, bacana. Agora a gente vai para um outro site, que é o TradingView. TradingView. Eu uso esse site para um monte de coisa. Vocês já me viram, assim, quem me acompanha aqui na Me Poupe, já viu o vídeo meu falando desse site, mas como tem muita gente aqui que não me acompanha, vocês ainda não me viram falar. Esse site ele é gratuito, tem ativos, ações, Bitcoin do mundo inteiro, ações do mundo inteiro. Eu quero ver uma ação lá dos Estados Unidos, quero ver da China. Você só precisa saber o código dessa ação. Os códigos no Brasil são 4 letras e 1 ou 2 números. VEG tem o código WEGE3. Então vamos ver VEG3. Cadê o site? Ih, fechou. Vai, restaurar, vai lá. Pronto. Vamos, VEG3. Gráfico de VEG3. Já apareceu aqui um gráfico feioso. Dá para melhorar esse gráfico, ó. Gráfico feioso, feioso, feioso. Dá para melhorar. Eu venho aqui, ó, gráfico completo. Gráfico completo. E aí ele vai me abrir esse gráfico aqui. Galera, é de graça. TradingView é de graça. Você pode entrar, e aí eu recomendo que você entre com o seu login do Google mesmo, só para ele não ficar aparecendo tanta propaganda. Ele vai aparecer um monte de propaganda, mas aparece menos quando você entra com a sua conta do Google normal aqui. E não precisa assinar nada, ele tem plano de assinatura, não vale a pena. Você não consegue comprar ações por ele nas corretoras aqui do Brasil. Dá para comprar ações lá fora, mas aqui no Brasil não dá. Então nem vale a pena. E aí, quando é que foi que eu fiz a recomendação de VEG? Bem, a gente estava nesse momento aqui, ó. Bolsa subiu, 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 e aí coronavírus, bolsa caiu. Caiu, caiu, caiu e depois começou a subir. O timing vem da análise gráfica. Eu escolho, faço time pela análise gráfica. A análise técnica me diz o que comprar e a análise gráfica me diz quando comprar. Mira, como é que você sabe a análise gráfica? Como é que você sabe o movimento de comprar? A análise gráfica, ela funciona assim. Eu quero que vocês entendam o básico da análise gráfica. Não dá para ensinar
tudo de análise gráfica, porque eu levo semanas e semanas para ensinar tudo que eu desenvolvi de estudos de análise gráfica. O meu TCC de MBA de Gestão de Investimentos, quando eu fiz MBA em Gestão de Investimentos, é baseado em análise gráfica nas minhas estratégias e só para o TCC foram 2 anos de desenvolvimento de pesquisa, tá? Então, a ideia que eu quero que você tenha de análise gráfica é o seguinte: segundo o pai da análise gráfica, Charles Dow, o mercado ele se move em ondas que vão e vêm, vão e vêm. E ele chamou isso de tendência. Se a tendência é de alta, as ondas avançam sobre o mar e quando recuam, ela recua menos. E quando avança, avança mais e recua menos. E aí a gente tem uma coisa chamada topo, que é quando ela vai, a crista da onda vai lá, e aí quando ela volta é o fundo. E aí eu tenho um topo que é maior do que o topo anterior, e quando ela retrocede, eu tenho um fundo que é mais alto que o fundo anterior. Como é que fica isso no gráfico? Tá bom, Mira, você falou de topos e fundos, que o importante é que eu consiga ver. Primeira coisa que é importante que você veja numa ação, se ela é boa, o gráfico dela vai ser assim, ó, para cima, é subindo. Olha o resultado dela de anos, dá um zoom no mouse, você vai ver, ó, de anos, pegando aí 2016 para cá, ó, empresa boa, o resultado sobe e o preço sobe. Lembra que eu mostrei lá os dividendos subir? O dividendo, o resultado, tudo subindo? O preço acompanha esses resultados. E aí eu olhei, poxa, beleza. VEG estava subindo, 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 teve a crise do corona, chegou ao ponto limite de desespero, que é esse aqui. Isso é importante. A crise do coronavírus mostrou o limite do desespero. O ponto mais baixo foi o ponto assim que todo mundo falou que achou que o mundo ia acabar. Isso ficou marcado não só em VEG, mas em várias outras empresas, e é o que eu vou falar daqui a pouco quando eu começar a falar de trade para vocês. Agora eu estou falando de investimento de longo prazo, onde a gente faz análise 360, usando análise fundamentalista com análise técnica. Esse aqui foi o fundo, esse aqui foi o desespero. Beleza. Depois que passou esse desespero, o mercado começou a olhar e falou, não está tão ruim. E aí o que eu olhei? Falei, opa, peraí, aqui fez um fundo. Aí a onda foi, crista da onda, voltou um pouquinho, fez outro fundo. E aí foi, voltou um pouquinho, foi, voltou um pouco. Falou, peraí, isso aqui está subindo? Ela subiu, andou um pouquinho de lado aqui. Eu falei, não está mais caindo, estava caindo aqui. E ela parou de cair. Vocês, quem me acompanha nas redes sociais, já me viu falando que vai cair até parar de cair. Isso aqui é uma queda, parar de cair é quando eu passo a fazer topos e fundos ascendentes. E aí vou subir. Falei, peraí, a empresa é boa, começou a cair, mas peraí, qual o momento que ela parou de cair? Vou olhar no gráfico, esse é o momento. É quando eu passo a ter topos e fundos ascendentes. Opa, não estou mais pensando em queda, estou pensando em subir e subindo. E aí eu olhei e falei, putz, se a empresa é boa, ela me marcou alguns pontos no gráfico, como esse aqui, ó, que ela bateu, voltou a cair, ela bateu aqui, voltou a cair. Eu falei, agora eu acho que já dá para comprar. E eu recomendei VEG aqui, nos R$ 36,75. Foi a recomendação que eu fiz na época. Ela custava R$ 36,75. Já sei que vocês estão perguntando e pensando assim, como é que eu sabia que ela chegou no limite da queda? Aqui, ó, crise do corona, março e abril de 2020. Ela caiu. Como é que eu sei que aqui foi o fundo? Porque ela parou de cair. Ela não caiu mais. Esse aqui foi o ponto mais baixo. Como é que eu sei isso? Cada tracinho desse aqui é um dia de negociação. Se eu colocar, por exemplo, o gráfico de linha, a gente vai ver a mesma coisa. Aqui foi o ponto mais baixo, ela caiu e aqui foi o ponto mais baixo. Depois disso, ela começou a subir. E aqui eu falei, opa, peraí, ela não tem mais coragem de cair até aqui, porque ela não voltou a cair aqui. Não voltou a cair aqui, eu falei, opa, aqui é o lugar. E aqui eu fiz a recomendação. Eu juntei a análise técnica com a análise fundamentalista, comprando uma boa empresa, no momento que ela me mostrou. Falou, caramba, bacana. E depois disso ela subiu. Subiu. Por quê? Porque o que eu vi sobre VEG fazia sentido.
ela pegou e subiu. Receitas em dólar, boa parte delas em dólar, o dólar subiu. Isso fez muito sentido para a empresa e foi assim que eu consegui juntar. Então, quando você for fazer a análise 360 da empresa, entra no site de RI, vê os resultados da empresa, se está escrito lá, aumentou, evoluiu, cresceu, tudo que é receita, tudo que é lucro. Não, dívida não, dívida aumentar é péssimo, foge dessa empresa. Mas os números dela, aumentou o número de clientes, de vendas, ganhou mercado, isso tudo é bom. E aí você olha no gráfico, vê se ela está numa tendência de alta, se está subindo. Se ela está subindo é porque a empresa é boa, o mercado acredita e cada vez compra mais e mais e mais. Isso é o que acontece com o gráfico de VEG. Ah, está subindo. Mira, mas agora ela está caindo. Beleza, normal. Mas no longo prazo, olha a alta dela. A alta dela é gigante, gigante. Daqui a pouco ela vai voltar a subir, porque o dólar essa semana deu uma subida. Se ele subir mais e ficar num patamar alto, daqui a pouco o VEG sobe também, tá? Mas eu acho que VEG não é uma empresa que você tem que comprar pensando em trade. Trade é uma outra coisa que eu vou falar daqui a pouco, tá? Deixa eu dar só uma olhada em vocês. O que é que vocês estão falando aí no chat? Deixa eu ver. Top. Alguém perguntou se essa aula vai estar salva em algum lugar. Essa aula está salva sim. Na página do Intensivão, todas as aulas estão salvas no Intensivão, mas é só até domingo. Essa é uma aula importante, revise quantas vezes você quiser até domingo, porque aí você vai conseguir, de fato, ver todo o conteúdo, mas depois disso, como esse é um conteúdo exclusivo dos meus alunos, aí vai sair do ar, tá bom? Então aproveita, estuda, aprende, revisa quantas vezes você quiser e puder, porque esse é um conteúdo riquíssimo. Deixa eu ver mais o que vocês estão falando aqui. Tem alguém perguntando meu TCC. Todo mundo pergunta isso. Posso ver o TCC, não sei o quê. Sempre me perguntam isso aí. Eu mostro meu TCC para os meus alunos numa aula ao vivo, onde eu mostro exatamente o meu setup, passo a passo, tudo que eu analiso no gráfico. Tem todo um checklist de 1,5 página de tudo que eu vejo. Essa operação vale a pena? E vale a pena. Nos meus estudos, que foi o que eu fiz no TCC, o resultado é bem interessante. Mas isso eu faço numa aula ao vivo com os meus alunos no curso fechado. Foram 2 anos de dedicação aos estudos e eu acho que quem me escolhe como professor faz jus a eu mostrar tudo que eu tenho, e é um volume grande, por isso que eu preciso de meses para ensinar tudo que eu aprendi. Tá? Qual foi a ação de ontem? Calma, final de semana eu conto para vocês tudo isso, tá? Não precisa se preocupar. Tem gente dizendo que é VEG, Vale, tem gente dizendo que é VEG. Beatriz, então agora não é um bom time para comprar VEG? A bolsa está nesse sobe e desce indefinido. Eu não estou fazendo compras, eu estou fazendo operações de trade pontuais. Não sei se para vocês é tão assim claro todo esse conteúdo, assim, foi todo de uma vez, mas é possível sim aprender tudo isso e colocar em prática. Tem um VTzinho dos meus alunos que aprenderam e colocaram em prática, que é uma coisa que eu quero mostrar para vocês agora. Jobs, bota o VT aí para a galera ver que dá para colocar isso em prática sim. Olá, eu sou o Fábio. Olá, eu sou o Fábio, aqui do Rio de Janeiro. Eu conheci o professor Mira através da aula que ele deu na jornada de Fudência da turma 1, né? E já gostei dele de cara, né? A didática dele me surpreendeu, assim. Meu nome é Graciele, eu tenho 37 anos e sou de Brasília, capital. Na época do Covid, né? Na pandemia, lá em março, quando teve os Circuit Breakers, a gente se uniu como um grupo mesmo sólido e todo mundo segurou a mão de todo mundo. A gente teve uma estratégia ali de tentar não vender mesmo as ações, né? E que foi bem recompensado ao longo do ano, né? Na época do Covid eu já operava, né? Já era trader mesmo, e então eu tive até uma rentabilidade bastante bacana, né? Em 2020 eu cheguei a 61% de rentabilidade. Hoje eu tenho quase 100 mil reais investido em renda variável, né? E na época que eu conheci o Mira eu não tinha nada, eu aprendi a montar minha carteira e hoje eu tenho 100 mil reais.
Apesar de ter comprado uma empresa ruim, sem pedir opinião do professor antes, essa empresa, na época do Circuit Break, ela caiu 74%. Mesmo assim, eu tenho uma carteira positiva, porque na época da queda da bolsa acentuada, eu fiquei muito nervosa. Muito nervosa. Eu cheguei ao ponto de passar mal, ter enjoo, deixar de dormir. Só que o professor conseguiu me acalmar. Eu vi que estava se abrindo uma janela de oportunidade. Então eu passei a investir mais na renda variável, porque eu sabia que esse era o momento de comprar boas empresas por um preço menor. E com isso conseguir maiores rendimentos. Pode falar que esses meus alunos são os fofos, né? Eu tenho uma relação de cumplicidade com os meus alunos, a gente se gosta demais, eu me interesso demais pelas histórias deles, eu até me emociono com as histórias dos meus alunos e com os resultados que eles alcançam, porque esse é o meu grande objetivo como educador, é transformar a vida das pessoas, é fazer diferença na vida das pessoas através da educação e, graças a Deus, eu tenho conseguido. Mas vamos falar de trade, porque vocês me perguntaram, só que esse é um tema mais avançado. Quem não entende, quem nunca ouviu falar, de repente vai se assustar um pouco, mas relaxa. No final ainda vou falar uma outra dica de formação de carteira bacana no finalzinho. Só vou dar essa explicação de trade porque muita gente está me pedindo que tem oportunidade de trade hoje. Eu fiz eu fiz uma operação semana passada e dá para fazer hoje outra operação e outro ativo bem parecida, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês o gráfico de VEG, só que o trade não vai ser em VEG. Trade, deixa eu mostrar o IBOV para vocês. Como é que está o IBOV, para a gente contextualizar. O IBOV é o índice Bovespa, que é um índice, que é uma média aí do movimento das ações da Bolsa de Valores. E o IBOV está fazendo o quê? Ele também está em movimento de alta. O gráfico mostra o quê? Subindo. Por isso que eu digo, no longo prazo as ações sempre sobem, sobem. Caiu muito com a crise do corona e aí deu uma recuperada boa. Só que agora ele está caindo de novo. Então, como ele está caindo, eu particularmente tenho procurado o quê? Oportunidades e esperando ele parar de cair. Porque olha o que ele está fazendo, ele está caindo. De repente ele cai por aqui? Pode ser, tem um topo aqui, que é uma região gráfica que dá um suporte, aqui na região de 105 mil pontos. Ele pode parar por aqui de cair, não sei. Mas, Mira, como é que eu vou escolher as ações? Você tem que dar uma olhada. Existem ações que, lembra do que eu falei agora há pouco, crise, coronavírus, ano passado, o mercado caiu muito até o limite do desespero e ali parou de cair. O limite de desespero no IBOV foi esse ponto aqui, ali pelos 68 mil pontos. Esse aqui foi o limite de desespero do IBOV. Só que algumas ações, elas estão perto desse limite do desespero. Então, peraí. Quando todo mundo estava precificando o fim do mundo, essas ações caíram até aí, bom, eu acho que não vai cair mais do que isso. Então a gente pode fazer essa análise também. Isso ajuda, foi o que eu falei agora há pouco lá no gráfico de VEG, e isso é o que vai ajudar a gente numa outra análise de um outro ativo. Beleza, Petrobras, vocês falam muito. Petrobras, vocês me perguntam, eu fiz uma operação em Petrobras, eu nem posso falar muito, porque como eu sou analista, se eu opero, eu não posso falar o ativo e com certeza Petrobras não vai ser uma recomendação minha, porque eu estou fazendo trade em Petrobras. Mas o que eu olhei para fazer um trade em Petrobras? Eu falei, bom, ela tem níveis aqui de queda, ela caiu aqui e depois não voltou mais. De repente, essa região aqui é uma região que a gente chama de suporte. Ela pode cair aqui e pode se segurar até por aqui. Ela já caiu, subiu, caiu e meio que está andando de lado aqui. O que eu pensei? Eu falei, como o cenário é extremamente incerto, a gente está numa semana, hoje tem votação da PEC emergencial lá no Congresso, Senado, estão dizendo que vai conseguir aprovar hoje, tem teto de gastos, não tem Bolsa Família, fica dentro ou fora do teto de gastos, e o mercado está muito volátil. Nesses momentos de meio que incerteza, eu prefiro operar com o quê? Com derivativos. O que é um derivativo? É alguma coisa que deriva de alguma outra coisa. E aí o derivativo que eu gosto de operar são as opções de ações.
E aí eu vou casando as opções numa coisa que a gente chama de estrutura. Quando eu caso um tipo de opção com outro tipo de opção, é igual fazer uma vitamina, né? Se você pega lá banana, por exemplo, eu não gosto de banana, né? Eu tenho até uma história da minha vida, depois eu conto pra vocês, que eu ficava lá tirando cacho de banana, não aguentava mais, eu tomei um nojo daquele negócio, eu não como banana até hoje, porque eu ficava lá tirando um cacho de banana lá da minha avó e isso não dá certo. Aí, imagina que você pega um monte de banana, vai fazer uma vitamina só de banana. Vai ficar ruim, pelo menos no meu caso, então vai ficar péssimo. Aí você, vou deixar isso mais suave. Bota um pouco de leite, bota um pouco de aveia, bota um pouco de açúcar, vai botando um monte de coisa. Você está fazendo uma estrutura, de repente, alimentar para ficar mais fácil. Você dá uma equilibrada. Como é que eu faço o equilíbrio no trade? E aí eu vou mostrar aqui no gráfico a ITUB 4, que essa eu estou posicionado, mas eu não estou operando. ITUB 4. Como é que eu faria uma estrutura de opções fazendo um trade para ganhar dinheiro com ITUB? Mesma coisa. Onde ITUB chegou no limite aqui do desespero? Foi aqui, nessa região de preço, ali perto dos R$20. Ela tem uma outra região aqui de desespero, que foi nos R$22, que ela não chegou mais. Ela subiu, subiu, subiu e caiu, está aqui na região dos 25. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar uma opção aqui na região dos 22, uma put, uma opção de venda. Olha, esse conteúdo é bem avançado e eu sei que a maioria não vai entender, mas isso aqui é para ajudar aqueles que já estão mais avançados, porque a minha ideia é ajudar todo mundo de todos os níveis. Se você não está entendendo, depois você assiste de novo, para você pegar o conceito geral. Aqui você vende uma put, vou botar até um sinal negativo, vende uma put, quando você vende, entra dinheiro no seu caixa, no seu bolso, e aqui em cima você compra uma call. Quando você compra a call, aqui, ó, você está acreditando que a ação vai subir. E aí você ganha dinheiro se ela subir. Essa put aqui, entrou dinheiro na sua conta, você usa esse dinheiro para comprar a call. Porque eu sou malandro, né? Eu não quero gastar dinheiro. Eu só quero ganhar, não quero gastar. Eu faço de tudo para não ter que gastar. E aí você compra a call. Provavelmente essa call aqui vai custar mais caro do que a put. E aí você faz o quê? Você pega um valor um pouco assim acima e vende uma outra call, com outro strike. E aí o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou vender, aqui eu vou comprar e aqui eu vendi. Então o somatório disso aqui vai me dar dinheiro. Imagina assim, eu vendi uma put de R$1. Então vai entrar R$1 na minha conta. Eu comprei uma call de R$1,50. Então eu vou gastar R$1,50. Menos esse R$1 que eu gastei, estou gastando 50 centavos. Aí eu vou vender uma outra call aqui em cima, que é essa daqui, por, sei lá, 75 centavos. Então eu ganhei 75 centavos na hora que eu vendi essa daqui. Ganhei mais R$1 quando eu vendi essa daqui, então eu ganhei R$1,75 e gastei R$1,50. Então eu ganhei R$1,75 e gastei R$1,50, me sobrou 0,25 ou 25 centavos para cada estrutura, para cada conjunto de put com duas calls. Isso é aqui em cima é o que a gente chama de trava de alta e essa daqui é uma venda de put. Venda de put com trava de alta é uma coisa que se chama gaivota ou seagull. Isso é legal, isso tem em todos os livros de opções, de trade, de estruturas. Isso é uma coisa que todo mundo faz, todo mundo que conhece o mercado faz. Isso aí é amplamente utilizado por todo mundo, tá? Isso aqui você pode ganhar dinheiro, basta conseguir fazer essa análise. Não precisa ser uma análise rebuscada. Olha ali, caramba, o mundo estava desabando lá em março, estava acabando e YouTube chegou a R$20. Depois caiu, chegou a 22, nunca mais chegou. Eu acho que ela não chega de novo a 22, assim, você pensando. Eu acho que ela não chega a 22, então, vou vender uma put por ali para financiar a compra da trava de alta lá em cima, tá? Isso eu sei que é extremamente avançado, eu levo semanas para ensinar isso,
Mas muita gente perguntou, não, como é que eu posso fazer um trade? Fala de trade. Estou falando, por que esse tipo de operação? Porque se você simplesmente comprar Petrobras agora, ela pode cair, você desesperar e perder dinheiro. Esse tipo de operação, ela é muito mais conservadora, porque você só vai perder dinheiro se ela cair muito. Ainda tem umas estratégias de defesa para não perder dinheiro nem com ela caindo, se conseguir se defender para sair no 0 a 0. Beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, o que é que vocês estão falando. Fala de CVC, dá um alô pro Jobs, tá uma loucura aqui. Bull Spread, esse aqui conhece, buguei agora. Put, call, Jaqueline. Calma, respira, dá uma respirada, faz comigo. Respira, inspira, enche o balão, solta o balão. Vai devagar, devagar, respira, tranquilo, tranquilo. O que acontece? Isso é um conteúdo mais avançado. A call é uma opção de compra, ela se valoriza quando o papel sobe. A put é uma opção de venda, ela se valoriza quando o papel cai. O que é o papel? É a ação. Então você consegue, através desse derivativo, fazer uma operação para que você ganhe nesses movimentos do mercado, tá bom? É um tema muito grande, tá? É um tema muito grande, mas a ideia macro é essa. Então, respira, calma, alonga, coluna ereta, enche o balão, solta o balão, vai, que dá para entender. Como eu falei, isso é um tema muito mais avançado, não dá para ensinar em uma aula. Eu levo não sei quantas aulas para ensinar e para praticar tudo isso com os alunos. Mas eu acho que é alguma coisa importante, até para que vocês saibam que existe e hoje já explodir a cabeça de vocês com toda essa informação. Porque você sabe que tem uma possibilidade. Quando eu descobri a Bolsa de Valores, eu falei, caramba, isso aí não tinha informação. 20 anos atrás não tinha informação. Eu falei, cara, mas isso aí vai me deixar rico, eu vou mover montanhas, os céus, o que for possível para eu ir atrás dessa informação. E agora vocês sabem que existe, além do investimento, outras coisas que vocês podem fazer para rentabilizar. E essa é uma outra dica que vai lá no final. Daqui a pouco eu vou falar para vocês essa questão de rentabilizar. Tá bom? O que vocês estão falando no chat? Quanto eu pago para vender, não sei o que, top, put, call, beleza. Muito bom. Agora eu tenho algumas dicas para dar para vocês, mas deixa eu só recapitular o que a gente falou hoje. Falei para vocês como é que a gente compra uma ação, que você precisa ter conta numa corretora, que é a corretora que vai te dar esse acesso. Depois eu falei que a gente pode fazer uma coisa que eu batizei de análise 360. Essa análise está baseada em quê? Em saber de onde vem o dinheiro da empresa, como ela tem essa receita, se é daqui do Brasil ou se é de fora, que tipo de ativo, qual é o produto que ela vende. Ela vende um produto ali para o varejo, por exemplo, ela vende roupa, ela vende uma camiseta e aí ela é impactada com a crise do corona, ou ela vende geradores que tem contratos de 2, 3, 5, 10 anos e esses contratos não são quebrados. Tá? Isso tudo você consegue lá no site de relação com investidores da empresa para entender. Vai na apresentação de resultados que você consegue ler tudo isso. Depois de entender se a empresa é boa ou não, o que você vai fazer? Você abre o TradingView, olha o gráfico para ver se ela está subindo. Aquilo que eu falei que é a tendência de alta. Assim que a gente chama na análise técnica, topos e fundos ascendentes, vai na tendência de alta. E aí você casa as duas coisas, análise técnica com análise fundamentalista. Para quem quer dar um up nos seus investimentos, dá para fazer algumas operações de trade. E aí, dica importante. Para fazer essas operações com opções de trade, você tem que apresentar para a corretora umas garantias. E aí a corretora aceita a sua própria carteira de ações. O que você tem lá em ações serve como garantia para você fazer as suas operações. Então o trade, ele pode ser usado, eu vou ser trader, vou ser um profissional, vou fazer trade? Pode. Mas você pode fazer algumas operações de trade com opções, por exemplo, para dar uma alavancada nos resultados da sua carteira. Se você tem uma carteira e você tem uma expectativa de retorno da carteira de repente 15%, e aí você faz 2, 3 trades ao longo do ano, ali e ganha 2, 3, 5, 10, 15, 20%, você já consegue aumentar o resultado da sua carteira. Inclusive amanhã
vai ter uma dica amanhã eu vou falar de renda passiva, viver, independência financeira, e tem uma outra técnica que é o trade de valor, que eu só também ensino só para os meus alunos, e pela primeira vez eu vou ensinar isso de graça na internet, mas só vai ficar até domingo, tá? Isso eu vou ensinar amanhã, que é justamente você aumentar seus dividendos, aumentar o retorno da sua carteira, sem precisar botar dinheiro a mais nela. Mas isso é na aula de amanhã, tá bom? Última dica de hoje. Jobs, sobe esse recuperômetro aí em 5%, que tem uma dica importante de montagem de carteira. Vocês me perguntam demais, como é que eu monto uma carteira, como é que eu faço, como é que eu não faço, como é que eu desfaço? Olha, leigo total, leigo, mira, como é que eu vou montar? Assim, para você ter uma carteira assim, diversificada, balanceada, o ideal é que você tenha uma carteira focada em objetivos. Isso é aula de sexta-feira com Dona Natália Arcuri aqui nesse intensivão. A gente vai falar sobre isso mais focado, mas assim, uma carteira mais genérica, ela pode ser composta, eu acredito que ela tem que ter, no mínimo, 4 setores. Eu estou falando só de ações. 4 setores. Mira, que setores são esses? Banco, energia elétrica, saneamento, seguro, por exemplo. Tá, 4 setores, você já falou quais são os 4 setores. E aí, quais as ações ou quantas ações? 3 ações de cada setor, porque aí 3, 3, 3, 3, a gente tem 12 ações. Segundo o Markowitz, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia no século passado, com o estudo da carteira eficiente, da fronteira eficiente, a gente deve ter ali de 8 a 15 ativos na carteira para a gente ter o benefício da diversificação, porque a gente diminui o risco quando a gente diversifica. Então, 12 é um número bacana, tá? Entre aquilo que ele falou. Então, uma carteira de ações com 12 ativos é legal. Você dividindo no máximo 25% em cada setor também é legal. E você vai ter um pouquinho em cada, 3 empresas em cada um. Quais empresas? Começa procurando as maiores empresas, tá? Mira, como é que eu vou saber qual é a maior empresa? Aí você tem que dar uma olhada em cada uma delas, numa coisa chamada tamanho de mercado. E aqui no TradingView, última dica, essa dica também vale ouro, Aqui no TradingView tem uma coisa chamada rastreador de fundamentos. Rastreador de fundamentos, fica aqui embaixo, Rastreador de fundamentos. O rastreador de fundamentos, ele dá alguns dados fundamentalistas. Você vai clicar nessa setinha, aí vai aparecer, você bota aqui a empresa, vamos botar aqui, não, daqui, aqui a gente bota o nome da empresa, não quer ir. Mas aqui você consegue colocar e você vai ver isso aqui, Cap mercado, é o tamanho da empresa, e a gente vai olhar, tem alguns dados, PL, EPS, quantidade de funcionários, a variação, preço, inclusive de Google, Facebook, Berkshire Hathaway, do JP Morgan, lá do velhinho, e tudo isso tá aqui, tá? Isso é dica bônus, tá? Deu para aprender assim, um montão de coisa. Hoje foi aula de conteúdo, foi para entregar conteúdo. Assiste essa aula várias vezes. Eu sei que ficaram dúvidas nessa aula, é normal, e por isso eu vou agora para o grupo do Telegram. O link está aqui na descrição desse vídeo. A gente vai conversar lá no Telegram para eu conseguir tirar mais dúvidas para vocês. Vou ficar lá uns 10, 15 minutos tirando dúvidas. Vai lá que a aula continua lá, vocês vão aprender bastante coisa. Tem aqui embaixo o link. Estou esperando vocês lá. E amanhã tem mais. Viver de renda amanhã, hein? Vou ensinar um monte de truque para vocês. E amanhã também tem ação escondida, igual teve hoje. Vocês descobriram qual foi a ação? Me conta lá no Telegram, que eu estou esperando vocês lá. Obrigado, um beijo, até amanhã. Tchau, tchau.